Irmãos, nós estamos recebendo aqui pastor Manuel Mendes Neto, meu pastor. Também a Rebeca. O Manuel não seria o que ele é se não fosse obra de Deus. E dentro dessa obra, Deus incluiu a Rebeca como instrumento para abençoar a vida do pastor Manuel e a vida de tantos outros. Ele está ministrando no Acampa Family desde ontem, hoje pela manhã, estará amanhã pela manhã também, e está conosco aqui. Queria pedir para a Rebeca colocar-se em pé, para que a igreja conheça. Obrigado, Rebeca. Pastor Manuel é uma bênção, já há 35 anos na Igreja Presbiteriana de Tamonte, 39 de ministério, foi um instrumento de Deus para confirmar o chamado que Deus tinha para a minha vida no ministério pastoral, e eu louvo a Deus por isso. Nós vamos orar, agradecer, e o pastor não precisa falar muito. Deus fala com ele através dele, que ele fale conosco também, que o Senhor fale conosco através do pastor Manuel. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, pela nossa vida e pela oportunidade que temos, ó Deus, de juntos ouvirmos a sua voz através da Escritura Sagrada. Usa para isso a vida do pastor Manuel, com graça, sabedoria e discernimento, como tem sido até aqui. Aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, o Senhor fale agora ao nosso também. Que o teu Espírito se mova com autoridade e poder, como pertence apenas ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade tão especial, pelo convite da igreja para eu participar do acampamento e por esse convite especial para participar aqui essa noite e pregar a palavra de Deus. É um privilégio para mim, é uma honra para mim. A última vez que eu estive aqui, o antigo pastor dessa igreja ainda estava aqui, eu preguei ali embaixo e ele estava bem no primeiro banco. Foi uma bênção poder vê-lo ali. E eu tenho essa imagem gravada dentro do meu coração, o pastor Jonas Zuski ali. Eu louvo a Deus por isso. Como foi bom conviver um pouquinho com aquele homem. Deus seja louvado por isso. E Deus seja louvado por esse momento precioso aqui. Deus seja louvado porque Ele já tinha preparado esse lugar e esse tempo para nós estarmos juntos. Amém, queridos? Nós vamos orar mais uma vez. Eu sei que você sabe orar, todos nós aqui já aprendemos, e por mais simples que seja a nossa oração, ela é importante para Deus, importante no reino de Deus, mas eu gostaria que nós fizéssemos uma oração em concordância. Eu vou dizendo e os irmãos vão repetindo, por favor. Se você desejar fazer isso, coloque a sua mão assim sobre o seu coração. Não tenha medo disso, é o seu coração, não é o do outro. Dedique o seu coração a Jesus. Você pode repetir a oração firmemente. Diga assim: Senhor Jesus, enche o meu coração com o poder da Tua presença, com o poder do Teu Espírito. Unge o meu coração para receber a Tua palavra, que ela transforme a minha vida. Cura-me, Senhor, através dessa verdade. Santifica-me, Senhor, através dessa palavra. Que eu seja liberto de todo mal, para viver o sonho e o propósito de Deus. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um único versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 19. Você pode abrir a sua Bíblia aí nesse texto, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Você pode ler comigo, para fora. Vamos honrar o Senhor com esse versículo? Leiamos então. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Você pode repetir só mais uma vez? Leiamos então. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Bendito seja o Senhor por essa verdade tão preciosa, tão maravilhosa da sua palavra, que ela encha o nosso coração. Queridos, nessa vida, nós somos tentados a sermos impulsionados por aquilo que impulsiona todo mundo. Nós somos tentados a sermos encorajados por aquilo que encoraja todo mundo. Mas o povo de Deus é um povo ímpar. O povo de Deus é a marca de Deus na terra. É o povo especial, precioso, eleito, chamado para viver a vontade de Deus. Ele não vive só no meio das coisas naturais e não decide a vida pelas coisas naturais somente, mas ele vive pelas realidades espirituais. Na vida do cristão, tudo é espiritual. A família do cristão é espiritual, o trabalho do cristão é espiritual, os relacionamentos dos servos de Deus são espirituais, tudo na vida do cristão é espiritual. É claro que não espiritualizado, a ponto a gente pensar que já estamos lá no céu, mas é num sentido muito profundo, espiritual, porque Deus toca cada uma dessas realidades com o seu poder e nos dirige pela sua graça, para que nós sejamos testemunho poderoso de fé e de virtude na terra. Amém, queridos? Então pense nisso, tudo na nossa vida é espiritual. Então tudo que compõe a nossa história precisa ser tocado pelo que é espiritual, e pode ser tocado por aquilo que é espiritual, e se é espiritual é sobrenatural, é de cima, é do céu. É por isso que o apóstolo Paulo nos convida a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto, a desejar as coisas do alto onde Cristo vive, e trazê-las para cá, para a gente experimentá-las com profundidade na vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida comum, na nossa vida ordinária, que a gente possa realizar o sonho de Deus, através da nossa vida, das nossas escolhas, sonhos, planos, projetos, tudo na nossa vida precisa ser tocado pela graça e pelo poder de Deus. Eu sei que nós sentimos uma porção de impedimentos para isso. Nós somos impedidos pela nossa natureza pecaminosa, nós sofremos a pressão das circunstâncias ao nosso redor, nós somos fragilizados pela nossa maneira, às vezes esquisita, de viver, porque em vez de copiar o Senhor Jesus Cristo e imitá-lo com profundidade, a gente começa a imitar ídolos, pessoas que se dão muito bem na vida. Nós queremos parecer com pessoas que são muito bem realizadas e que são assim, estão em proeminência. Irmãos, isso é tão fugaz, tão passageiro, tão inexpressivo. Isso não pode servir para impulsionar a nossa vida. Isso não pode servir para nos colocar para frente, para cima, para onde Deus quer, para o propósito de Deus. Porque há em Cristo Jesus recursos poderosos para nós, queridos, para nós experimentarmos como família de Deus, como povo de Deus, como gente de Deus, como filhos de Deus, para nós realizarmos a sua vontade. Há recursos em Cristo. A palavra de Deus diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, que tudo aquilo que nós temos em Cristo, tudo aquilo que conduz à vida e à piedade, tudo aquilo que pode nos fazer santos, especiais, ímpares, pessoas realmente qualificadas pela graça de Deus para vivermos a vontade de Deus, tudo há em Cristo Jesus, e também as suas santas promessas e a sua santa palavra, pelas quais Ele, Deus, compartilha a sua natureza conosco, a sua natureza que é santa. Você já pensou nisso? Que Deus compartilha a sua natureza santa conosco? Quer dizer que aqueles atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos comunicáveis de Cristo, Ele derrama sobre nós.
Nós não vamos nos transformar em pequenos deuses, ou nem em Deus, porque nós nunca seremos onipotentes, nem oniscientes, nem onipresentes, mas nós podemos ser mais santos, mais justos, mais amorosos, mais perdoadores, mais cheios da virtude de Deus, mais conhecedores do seu poder, mais conhecedores da sua palavra, exercitar no dia a dia todas essas virtudes que nós extraímos da palavra de Deus, e que Deus parte conosco em Cristo Jesus, para formar em nós essa piedade, essa santidade, essa separação para o uso exclusivo de Deus. Então, na nossa família, o melhor marido é o marido piedoso. Na nossa família, a melhor esposa é a esposa piedosa. O melhor filho é o filho piedoso, é aquele que consegue estar na vontade de Deus. E todos podem conseguir isso, porque se você tem Cristo Jesus, se você tem o Senhor na sua história, isso é possível, irmãos, porque tem gente que olha para a vida cristã, aquela que Deus sonhou, como sendo uma coisa muito distante de nós, ou uma realidade só para o céu. Ah, que bom, pastor, Jesus está voltando, nós vamos chegar no céu, lá não vai ter pecado. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus pode aqui na terra nos livrar do poder do pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz assim: quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, a fim de que a possais suportar. Esse versículo, irmãos, é uma pancada na nossa cabeça, para a gente acordar para a vida em Deus, para a gente acordar para o sonho de Deus, para o propósito de Deus. Eu escolhi o versículo 19 para nós, irmãos, porque o versículo 19 está assim no bojo de uma realidade poderosa para a vida da igreja, que é a realidade da ressurreição de Cristo. Daqui uns dias nós vamos falar sobre isso com mais profundidade na igreja aqui, e nas igrejas presbiterianas do Brasil todo, do mundo todo, nas igrejas cristãs do mundo todo. Mas, queridos, esse versículo está no bojo desse assunto, ressurreição, porque, queridos, essa é uma realidade fundamental para a nossa existência como família. O crente, o fiel a Deus, ele crê na ressurreição de Cristo e crê na ressurreição dos mortos, que se dará depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir, queridos, e nós ressuscitaremos, não reviveremos, como aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo, com outros que voltaram à vida, mas tornaram a morrer. Mas nós ressuscitaremos. Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro que morreu e ressuscitou, para nunca mais passar pela morte, irmãos. E a palavra de Deus começa aqui no versículo 19, dizendo assim: se a nossa esperança em Cristo, é a nossa esperança em Cristo. Quem está em Cristo entende essas coisas. Nós estamos num Cristo não crucificado na cruz, não morto na cruz, mas nós estamos num Cristo ressurreto. Amém, irmãos? A morte é uma limitação tremenda. A morte é juízo de Deus sobre nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, queridos, essa explosão de graça, de vida, de poder e de autoridade na ressurreição de Cristo, isso tem que nos impulsionar para frente, como igreja, como família, como servos de Deus. Você passa por luta no seu trabalho, você passa por luta na sua casa, você tem dificuldades com os seus filhos, você tem dificuldades pessoais, você tem lutas íntimas com os seus pecados, com a sua natureza pecaminosa, você tem lutas com o seu caráter, ou com a sua personalidade, às vezes amassada, destruída pelo pecado. Queridos, o poder da ressurreição é manifesto em nós, em Cristo Jesus o Senhor, porque nós também já estamos ressuscitados com Cristo. Amém, irmãos? Você entende isso? Você compreende essa verdade?
Você entende que em Jesus Cristo foi exercitado o poder do Pai, e esse poder do Pai, que foi exercitado em Jesus Cristo, para levantá-lo da cova, para fazê-lo assunto aos céus, esse é o poder, o dinamis de Deus, que Ele derramou na vida da igreja. A igreja tem que ter consciência disso, você como família tem que ter consciência disso. Há problemas na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, que a gente pensa que nunca vão passar, que nunca vão ter solução, que nunca vão ter, assim, nunca vão mudar. Há coisas às vezes dentro de nós, o nosso caráter, que a gente pensa que vai ser assim para sempre. Mas aí você se lembra que você crê no poder da ressurreição. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente com esse seu filho todas as coisas, não todas aquelas que você quer, mas todas aquelas que são necessárias para você viver o sonho de Deus, o propósito de Deus, os desígnios de Deus, o chamado de Deus para a sua família, o seu chamado como homem e pai na sua casa, o seu chamado como mulher, esposa e mãe na sua casa, o seu chamado como filho dentro dessa família, ou numa família maior, entre os seus parentes, os seus irmãos, seus cunhados e cunhadas, sogro e sogra, e mais gente ao seu redor. Queridos, nós somos, pela graça de Deus, a cura que Deus tem para essa sociedade, a começar pela nossa família. Mas nós precisamos crer naquilo que nos impulsiona a viver o sonho de Deus como testemunho. E aquilo que nos impulsiona, irmãos, para mim é essa verdade, esse pilar da fé cristã, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é importantíssimo para nós. Isso é maravilhoso para nós. Isso é grandioso demais. E você precisa compreender isso com profundidade. Leia os textos todos a respeito disso. A primeira coisa que a gente entende sobre essa ressurreição, que restaura a nossa condição como servos de Deus no mundo, é que crer nessa verdade é o que nos salva. Quem não crê na ressurreição de Cristo não é salvo. Quem não crê na ressurreição dos mortos não é salvo e não é filho de Deus. A Bíblia diz que os mortos darão, a terra dará os seus mortos, as águas darão os seus mortos, o fogo dará os seus mortos. Você pensa, depois que Jesus voltar, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e quando nós formos chamados para viver com Deus eternamente, queridos, pensa que coisa maravilhosa, onde tiver uma fagulha de um filho de Deus, onde tiver uma molécula de um filho de Deus, um pedacinho pequeniníssimo do filho de Deus, ele vai ser buscado, chamado, aquilo vai se ajuntar, porque assim como Deus é trino, nós somos trinos também, corpo, alma e espírito, e a palavra de Deus diz que nós vamos morrer se Jesus não voltar logo. E se Jesus não voltar logo, nós vamos morrer, e o nosso corpo vai estar no pó, alguns vão ser cremados, alguns vão morrer afogados, e talvez o corpo nunca seja encontrado, alguns vão ser queimados, e nunca vai ser encontrado o corpo para a sepultura. Mas uma coisa é certa, o poder da ressurreição vai atraí-los de novo, e o Senhor Jesus diz que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Isso é consolo para o meu coração, mas essa é uma verdade que está posta no futuro, mas que tem que impulsionar a minha vida no presente. Amém, queridos? Crer na ressurreição de Cristo faz o que comigo? É alguma coisa que está escondida lá no futuro, mas que não se expressa aqui, que não toca nas realidades aqui, que não mexe com as coisas daqui, que não evidencia nada especial aqui, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios para abater aquele pensamento grego que não cria na ressurreição. Naqueles crentes que tinham dúvidas a respeito disso. Versículo 12 do capítulo 15 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo,
ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Queridos, é importante crer na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos, porque quando você estiver passando por alguma coisa muito dura, você vai poder entender que o mesmo Deus que exercitou o poder em Cristo para tirá-lo da morte para a vida, é o mesmo Deus que é capaz de exercitar poder dentro da sua realidade, na sua necessidade, na sua carência, na sua vida como servo de Deus, na sua vida como marido, na sua vida como pai, na sua vida como filho, na sua vida como esposa. Deus pode socorrer você. Então, se você tem limitações, você sofre lutas adversas, terríveis, o que é isso diante da ressurreição de Cristo? O que é isso diante do poder que Deus exercitou em Cristo? Não é maravilhoso? Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1 da carta, é interessante que ele vai orar pela igreja de Éfeso. E ele ora para que a igreja de Éfeso conheça o poder de Deus. Aí ele dá exemplo da medida desse poder. O poder que Deus exercitou em Cristo, levantando ele da cova. O poder que Deus exercitou em Cristo, fazendo ele assunto aos céus. O poder que Deus exercitou no homem Jesus, fazendo-o assentar acima de todo principado, domínio, poder, majestade, tudo que é autoridade. Jesus está acima. E aí ele diz, e esse mesmo Cristo que foi ressuscitado pelo poder de Deus, o Pai o deu à igreja. Nós temos o Cristo ressuscitado, vivo dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Ao nosso redor, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, e a gente precisa buscá-lo com mais firmeza, com mais integridade, com mais poder, com mais perseverança e resiliência, porque é esse Cristo ressuscitado que vai se manifestar no meio das nossas dores. Pense nisso. Se você está em Cristo, você exercita essas coisas boas e abençoadas. Como eu disse antes, crer na ressurreição dos mortos e na ressurreição de Cristo é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 10, versículo 9 em diante, versículo 8 em diante, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então a confissão de que Jesus é o seu Senhor, e que você crê num Senhor que é ressuscitado dos mortos, que venceu a morte, é a confissão dessa verdade que te salva, que te faz filho de Deus, é essa confissão que faz o seu nome ser escrito no livro da vida, é o exercício desse poder salvador em Cristo Jesus, na sua história, que te faz herdeiro do céu, herdeiro dos galardões de Deus, herdeiro de um lugar na presença de Deus. Irmãos, e aquele Deus que fez o maior, é capaz de fazer o menor, e manifestar-se na nossa vida, na vida da nossa família, para curá-la, para transformá-la, para resgatá-la, para aproximá-la do propósito de Deus, para a gente poder compreender que cada família tem um chamado, e que esse chamado tem que ser especial, e que esse chamado especial precisa ser exercitado na nossa história. Por que é que você se casou com essa mulher? Por que é que você se casou com esse homem? Por que é que você teve essa quantidade de filhos? Por que é que Deus lhes deu isso? É só para você ser feliz, e só para você pensar que você é igual a todo mundo, você casou, tem filhos, está tudo arrumadinho, aparentemente está tudo no lugar. Irmãos, não, Deus tem um propósito maior com cada uma dessas coisas. Amém, queridos? Crer na ressurreição dos mortos, crer na ressurreição de Jesus, irmãos, acrescenta no nosso coração a certeza de que Deus fez um tremendo investimento na nossa história, e isso tem que promover um resultado dentro do reino de Deus.
Isso tem que promover um resultado dentro do reino de Deus, porque a ressurreição de Cristo Jesus nos colocou em Cristo, como diz a palavra, como diz o texto que nós acabamos de ler, em Cristo Jesus. Se a nossa esperança está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Só que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida. A nossa esperança em Cristo salta para a eternidade. Você crê nisso, irmãos? Amém? Você crê nisso? Você pensa nessas coisas? Você pensa que um dia o seu corpo, que vai estar guardado lá no sepulcro, esperando a ressurreição, ele vai se levantar de lá? Você pensa nisso? Parece uma coisa meio mórbida, não é mesmo? Pensar que você está lá sepultado, seu corpo está lá. Não parece uma realidade assim meio triste demais, ou esquisita demais para se pensar? Pensar na morte, é que as pessoas hoje pensam na morte como uma realidade final. Irmãos, a morte é um dos acontecimentos da nossa vida, somente um dos acontecimentos da nossa vida. Ela não é o final da vida. A nossa história vai saltar para a eternidade. A Bíblia diz que o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então, todos que já morreram, desde o primeiro homem até o dia da volta de Jesus, todos os que morreram estão na mão do Senhor, conscientes, entendendo tudo, sabendo as coisas grandiosas de Deus. Aqueles que são de Deus já estão em tormento, mas isso ainda não é que não conhecem a Deus, já estão em tormento, mas isso ainda não é o inferno, porque o corpo ainda está no pó, ainda vai ter ressurreição para eles. Aqueles que são de Jesus já estão em gozo, mas isso não é o gozo completo, porque o corpo também está no pó, e ele vai precisar ser ressuscitado para, de maneira íntegra, corpo, alma e espírito, estarem com o Senhor para sempre. Isso é maravilhoso, irmãos. Você precisa se lembrar disso quando estiver passando por duras provas na vida, quando estiver com um problema muito sério, quando estiver passando por situações em que você pensa que isso não tem solução, ou quando estiver tudo bem, e você pensar orgulhosamente, eu consegui, eu cheguei lá, eu fiz isso. Meus irmãos, essa jactância orgulhosa, isso não é para nós. Porque quando nós chegarmos lá, dentro do plano e do propósito de Deus, nós temos que nos lembrar, foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. É o poder do ressuscitado que fez isso conosco. É o poder do ressuscitado que me salvou, que fez isso comigo. Quando você vê o seu filho transformado, liberto, curado, dando testemunho da bondade de Deus e da salvação de Deus em Cristo Jesus, você vai poder testificar que o Deus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, o homem que nós temos assentado no trono do Pai, nós temos um homem assentado no trono do Pai, e ele é Cristo Jesus. Jesus tem natureza humana e tem natureza divina, tem Deus assentado no trono que governa a terra, mas tem um homem, um Deus homem assentado no trono, também dirigindo a nossa vida. Ele que sentiu nossas dores, nossas limitações, nossas tristezas, o peso do pecado do mundo inteiro sobre ele. Ele sabe o que é padecer, ele conhece as nossas lutas, ele nos conhece por dentro. Ele se fez como um de nós, menos no pecado, para que nós fôssemos como ele é. A gente precisa compreender isso. Estar em Cristo é isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o que é ser nova criatura? É pensar na vida de uma maneira diferente. Pensar nos problemas e lutas da vida com o espiritual, com aquilo que é celestial, com aquilo que é sobrenatural, tocando na terra, tocando na nossa vida, tocando na nossa casa. Nós precisamos disso, irmãos. Abra o seu coração para essa verdade. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós fomos gerados e salvos por Deus em Cristo Jesus, para sermos os mais felizes de todos os homens. Mas por que a gente não é? Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, o povo mais realizado, o povo mais abençoado,
o povo mais alegre, o povo mais festejador de tudo, o povo que se encanta com a beleza do seu Deus. Mas por que isso não acontece, irmãos? Porque nós estamos enganados com aquilo que é felicidade, nós estamos equivocados com aquilo que é realização, aquilo que propulsiona todo mundo que não conhece a Deus. A gente escolheu para propulsionar, empurrar a nossa vida para frente. A gente apoia a nossa felicidade em coisas, em pessoas, em dinheiro, em posição. Pensa nisso. Não é assim para nós. Dessa forma nós não somos felizes nem realizados, e nem a nossa família vai chegar no lugar onde deve estar. Mas se a gente for empurrado por Deus, propulsionado pela graça de Deus, empurrado por essa verdade, por esse pilar da fé, que é a ressurreição de Cristo, e a nossa pessoal ressurreição, a vida vai modificar, irmãos. Nós precisamos caminhar como gente que, se não morrer até a volta de Jesus, vai estar vivo na volta de Jesus. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala a respeito disso. E soada a trombeta de Deus, e a voz do arcanjo se fizer ouvir, o Senhor Jesus voltará, trazendo consigo as almas dos que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos vivos, estivermos vivos naquele dia, seremos transformados pela ressurreição, pelo poder da ressurreição. E subiremos nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Qual é o nosso dilema com esse texto? É que os verbos estão todos no futuro, mas as verdades que devem mover a nossa vida, são verdades presentes. O crente espera a ressurreição, a sua pessoal ressurreição, a qualquer momento. Se você não está morto, está vivo, o poder da ressurreição vai te transformar para se habitar o céu. Mas como é que isso vai ser, pastor? De que jeito? Irmãos, eu não sei completamente. As informações que nós temos são tremendas, maravilhosas, mas elas não são finais, elas não se esgotam. Mas uma coisinha a gente pode dizer a respeito disso. No capítulo 15 diz assim, no versículo 51: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória final sobre a morte é porque nós estamos em Cristo. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Que bom que não se limita. Que bom que a gente pode trazer o futuro para o presente. Que bom que a gente pode pensar naquilo que ainda não aconteceu. E pensando naquilo que ainda não aconteceu, mas que a gente tem certeza que vai acontecer, a gente tem convicção de fé, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. A gente não se move pelo que move todo mundo, nós nos movemos por aquilo que é celestial, por aquilo que é espiritual, por aquilo que é sobrenatural. A gente não vive só no mundo natural, a gente não fica pensando só nas coisas ordinárias aqui, mas sim nas sobrenaturais, poderosas, tremendas, feitas em Deus, e promessas feitas em Cristo Jesus. Nós precisamos disso, irmãos, porque isso vai nos encorajar. Por isso que Paulo termina dizendo assim: portanto, concluindo, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas quantas vezes a gente esmorece? Sabe por que a gente esmorece? Porque a gente esquece que é esse corpo aqui, não é outro corpo que vai ressuscitar, mas é esse corpo aqui. Deus não vai dar um corpinho diferente do que você tem, não. Você pode ter certeza disso, porque esse corpo, esse seu rosto, esse seu jeito, isso carrega a sua identidade. Então quando você
for me procurar lá no último dia, no dia da volta de Jesus, é essa cara que você vai ver, você vai me reconhecer, porque eu vou ter essa cara aqui, e eu vou reconhecer você pelo seu rosto. É claro que eu vou te reconhecer, e não é porque eu vou saber muita coisa não, mas é porque eu conheço você aqui. Então, queridos, Deus não vai dar um corpo diferente para nós, mas Ele vai reformar esse corpo aqui, e você precisa ter convicção disso. Se Ele é capaz, irmãos, de tirar da morte, do pó, do fogo, das águas, juntar as partículas e ressuscitar o seu corpo, o que será que Ele não pode fazer com o seu casamento que está tão abalado? O que será que Ele não pode fazer com o seu filho que está tão afastado de Jesus? O que será que Ele não pode fazer com a sua vida financeira? Né? Você não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde sair, não sabe como Deus tem conselho para você, mas é o poder do ressuscitado que caminha com você. É o próprio Deus ressuscitado que caminha com você. É Jesus, o homem Jesus do seu lado que caminha com você, entronizado no seu coração. Ouça a voz do Senhor Jesus. A voz do Senhor Jesus que não é mais prisioneiro nem da cruz e nem do túmulo, mas aquele que levantou, que venceu a morte, que é a maior limitação que a gente enfrenta nessa nossa trajetória. É um dos acontecimentos, é o acontecimento mais terrível da nossa vida, mas Jesus já venceu tudo isso. Pensa nisso. É interessante que, de modo prático, a ressurreição de Cristo é o protótipo da nossa ressurreição. Assim como aconteceu a ressurreição de Cristo, vai acontecer a nossa. A ressurreição de Cristo também é a nossa consolação. Porque Paulo diz assim na carta aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com essas promessas. A gente se consola da morte dos nossos queridos. E quando morre alguém da casa da gente, a gente chora. Não é só porque a gente tem saudade daquela pessoa, não. A gente chora a nossa própria morte, a nossa própria limitação, e o que o pecado fez conosco. Nós morremos porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o ressuscitado, aquele que é poderoso, aquele que é justo e fiel, santo, Deus da nossa vida, Senhor da nossa história. Aquele que pode colocar pontos finais e resolver questões que nós não conseguimos, aquelas que abalam a nossa vida. Você precisa ser propulsionado na fé e no conhecimento de Deus para encarar a vida aqui nesse mundo difícil e perigoso que nós estamos vivendo. E cada vez vai ficar mais perigoso, viu, irmãos? Jesus está voltando. Olha os sinais no céu, na terra, na população, no clima. Olha esse calorzão que a gente está vivendo. Tudo é sinal da volta de Jesus. E a questão sobre a volta de Jesus é que antes disso acontecer, as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Então o crente está pensando: vai melhorar, pastor, vai melhorar. As coisas vão melhorar. Não, as coisas não vão melhorar, irmãos, elas vão piorar. O calor vai aumentar, as dificuldades vão acontecer. A tribulação está aí. Nós como igreja vamos passar pela tribulação, como os nossos irmãos passaram por outros anticristos e por outras tribulações. Nós vamos passar pela tribulação também. E por que você tem certeza disso, pastor? Porque Jesus diz na sua palavra que se Ele não abreviasse esses dias, nem os eleitos de Deus iriam suportar. Nós somos os eleitos de Deus que vamos passar pela tribulação, pela luta. Há quem crê que Deus vai arrancar da terra a igreja e vai levar para o céu antes da grande tribulação. Irmãos, nós vamos passar por tudo isso, nós vamos enfrentar tudo isso. Por quê? Porque Jesus, o ressuscitado, está conosco. Você precisa compreender isso. Mas de maneira mais prática ainda, nós precisamos entender que ressurreição é a ressurreição do corpo. Todas as vezes que a gente fala sobre a volta de Jesus, sobre ressurreição, as pessoas dizem assim, e os pastores também: nós precisamos estar preparados para aquele dia, não é mesmo? Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. A volta de Jesus vai acontecer assim, como um ladrão na noite, num dia em que a gente não espera, num dia que a gente acha que não vai acontecer, ou num dia que aparentemente está tudo normal, está tudo certo, né? A palavra de Deus diz assim: quando a gente disser a paz por todos os lados, haverá repentina tribulação.
Então, irmãos, nós precisamos estar preparados. O que é que prepara o crente para a volta de Jesus? Primeiro, que o Filho de Deus é cristão, é servo de Deus, é marcado para a salvação, ele vai ser levado para o céu depois da volta de Jesus, depois da ressurreição. Mas enquanto o céu não acontece, irmãos, a gente tem que cuidar desse corpo aqui, porque é este corpo aqui que vai ressuscitar, não é outro. E aí o apóstolo Paulo fala sobre corpo. Eu estou falando de corpo, parte somática mesmo, não espiritualiza não. É braço, perna, órgão sexual, órgãos internos, cabeça, pé, mão, olhos, que nos fazem pecar tanto. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que esse corpo aqui é muito importante para Jesus. Porque a gente poderia pensar assim, já não está bom salvar a gente? Já não está bom a gente morrer e morar no céu? Já não está bom? Não, irmãos. Deus não quer um bando de fantasmas habitando no céu, não. Ele quer um bando de gente cheia de Deus, um rebanho, a noiva cheia de Deus. Corpo, alma e espírito, lá no céu, do jeitinho que Ele criou, do jeitinho que tinha que ser, para a glória do nome dEle e para o nosso bem completo. Então, queridos, Deus quer ressuscitar este corpo aqui. Por isso que eu disse que você vai me reconhecer no último dia, quando Jesus voltar. Eu vou reconhecer muitos de vocês aqui. É este corpo e não outro. Agora, como é que eu me preparo para o dia da volta de Jesus? Guardando este corpo aqui para o dia da ressurreição. Não desistindo deste corpo aqui. Cuide do seu corpo. Durma direito. Coma direito, trabalhe direito, se exercite direito, não exija desse corpo do qual você é mordomo, mais do que ele pode render. Estude direito, faça as coisas debaixo da vontade de Deus. Você precisa aprender a possuir o seu corpo em santificação e honra, porque é esse corpo que vai ser ressuscitado por Jesus no último dia. E Ele vai pedir prestação de contas desse corpo, que você é mordomo, enquanto Jesus não vem. Você não é dono desse corpo, esse corpo aqui tem um dono, e o dono é Cristo, o dono é o nosso Deus. É por isso que, sendo o nosso Deus, Ele pode nos abençoar, e fazer com que Ele seja mesmo glorificado, por tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo, porque o bem e o mal nós fazemos através desse corpo aqui. Por isso que Paulo diz assim, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus, dando glórias a Deus Pai, tudo que fizerdes, porque tudo que nós fizermos por meio do corpo, irmãos, glorifica a Deus, honra a Deus, ou entristece o coração de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 6, na primeira carta, olha como o corpo é importante aqui, diz a partir do versículo 12 em diante, abra sua Bíblia lá. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí vem o versículo sintomático, versículo 14. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Estão entendendo por que a ressurreição é tão importante para nós, irmãos? Estão entendendo por que esse corpo é tão importante para nós? Esse corpo, que se você é casado, esse corpo é de Jesus e da sua esposa. É de Jesus e do seu marido. E de mais ninguém.
Esse corpo que você não pode manchar com prostituição nem com adultério. Esse corpo que você precisa fugir da impureza para vencer o pecado da carne. Com esse corpo você precisa exercitar a santidade, fugir da internet, fugir de ver besteira nesse celular que poderia ser um instrumento poderoso na sua mão para evangelizar, para abençoar, para negociar, para comprar e para vender, mas que você usa para contaminar o seu coração. E isso tudo vai se expressar depois, através deste corpo, que você vai ter que apresentar para Jesus no último dia, no dia que Ele voltar, no dia da ressurreição. Tem uma coisa que eu penso a respeito disso, que não está escrito na Bíblia. O pastor é feito para falar o que está na Bíblia, né? Mas isso é uma coisa muito minha, muito pessoal. E pensando nessa questão da ressurreição dos mortos, e no corpo que a gente vai apresentar para Deus, eu fico pensando que quando Jesus vier reformar, transformar este corpo aqui, porque Ele não nos vai dar um outro corpo, porque nós não cremos em reencarnação, a gente não vai ganhar um corpo novo, a gente vai ter a reforma, a restauração desse corpo. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, o que morre vai se revestir da imortalidade, aquilo que é fraco, frágil, vai se revestir daquilo que é poderoso em Deus, em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E eu fico pensando que no corpo de alguns, Jesus vai ter que fazer só uma meia sola, porque Ele cuidou bem do corpo, Ele guardou, Ele protegeu, Ele trabalhou direito, Ele comeu direito, Ele fez exercício, Ele dormiu direito, Ele se alegrou, Ele passeou, Ele glorificou a Deus por meio do corpo. Mas o pecado sempre estraga alguma coisa, então Jesus vai lá e faz uma meia sola no corpo dele. Só um pouquinho de restauração e já está tudo certo. Mas tem gente, irmãos, sabe o que é triste nesse texto? É que esse texto foi escrito para a igreja. Isso aqui não é um texto para ímpio. Isso aqui não é um texto para gente que não conhece a Deus. É para nós, é para a igreja de Jesus. Isso aqui é terrível. Tem corpo de crente que numa meia sola não vai adiantar. Vai ter que ser feita uma reforma completa, irmãos. Por quê? Ele é crente, mas ele duvida da providência de Deus, então ele trabalha, ele quer fazer tudo, ele não desfruta da família, ele não tem tempo para os filhos, ele não passeia com a esposa, ele não tira férias, ele não se alegra com o que Deus lhe deu, ele quer sempre mais e mais e mais, é ganancioso, trabalha. A palavra de Deus diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Não o sono da preguiça, porque Deus não abençoa preguiçoso, preguiça é pecado. Deus não abençoa quem não trabalha, mas Deus também não abençoa quem só trabalha. Tem gente que só trabalha porque não acredita na providência de Deus, não acredita que o zelo de Deus o alcançou. E se não acredita na providência, não acredita na ressurreição, não acredita na salvação, não acredita no céu, não acredita em Deus, não crê, não vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Abre o seu coração para isso. As doutrinas bíblicas, elas interferem poderosamente na nossa casa, nos nossos relacionamentos. E essa doutrina da ressurreição dos mortos tem que tocar na nossa família, tem que tocar na nossa casa, porque Ele vai nos fazer reviver fisicamente, e Ele nos faz reviver em Cristo espiritualmente. A gente precisa crer nisso, irmãos. E para reviver as coisas dentro da nossa casa, Ele precisa tocar em tudo que está esquisito, tocar em tudo que é ruim, em tudo que não está dentro do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não é maravilhoso isso, irmãos? O poder de Deus nessa carne mortal, o poder de Deus nisso que é tão especial para Deus, que sou eu como um ser total, que Jesus vai ressuscitar no último dia. Nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Nós não podemos mais ser prisioneiros de pornografia, de pecado, da sedução desse mundo. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E como é que o crente está preparado para a volta de Jesus? Possuindo esse corpo em santificação
e honra. É isso que é um crente preparado para a volta de Jesus, consciente que o Cristo ressuscitado vai vir. E se eu não passei pela morte naquele dia, o poder da ressurreição vai me restaurar completamente. Eu subirei e estarei para sempre com o Senhor. Irmãos, eu poderia falar muito mais coisas a respeito disso, mas eu quero terminar dizendo uma coisa que é severíssima para mim. Que quando Jesus voltar, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, perante o trono branco do Deus eterno. E todos nós, preste atenção, todos nós vamos prestar contas do bem e do mal que fizemos por intermédio deste corpo. Está vendo como esse corpo é tão importante para Deus? Você precisa aceitar o corpo que Deus deu para você. Você precisa cuidar dele. Se você achar que tem que melhorar alguma coisa, melhora. Ajeita esse cabelo, faz um regime, come melhor, cuida desse corpo, que foi o corpo que Jesus te deu. Você é mordomo desse corpo. Mas não se esqueça, espiritualmente você tem uma responsabilidade com esse corpo. Você precisa tomar muito cuidado com o que faz através daquilo que não é seu. Esse corpo não é seu. Esse corpo é de Jesus e da sua esposa, se você é homem. É de Jesus e do seu marido, se você é mulher. Se você é solteiro, esse corpo é só de Jesus. Não é da sua namorada, não é da sua noiva, não é do seu noivo, não é do seu namorado, é só de Jesus, é seu e de Jesus, e você precisa apresentá-lo em santificação e honra, possuí-lo em santificação e honra, porque é esse corpo que você vai ressuscitar, que Deus vai ressuscitar, é através desse corpo que você vai ser o marido da sua esposa, é através desse corpo que você vai ser a esposa desse marido, é através desse corpo e desses braços que você vai aconchegar os seus filhos. Queridos, eu tive um pai muito difícil, um pai que não prestou muita atenção em mim, e que não foi bom pai, no sentido de me passar identidade, amor, nem de ministrar na minha vida nenhuma dessas coisas. É certo que ninguém dá o que não tem, não é verdade? E às vezes a pessoa não transmite para o filho aquilo que não recebeu também da sua família. Foi muito difícil conviver com aquele pai. E ele é vivo ainda, tem 82 anos, é muito forte, muito saudável, está na igreja. Eu não estou aqui falando mal do meu pai, eu estou falando de situações que nós vivemos. Mas uma coisa é certa, irmãos, faltou aquele aconchego, aquele abraço. Hoje, quando eu encontro com meu pai, eu abraço, ele fica assim duro, não consegue corresponder ao meu abraço. Mas eu me lembro de uma questão sobre paternidade, sobre abraço, que me marcou profundamente. O meu avô, pai do meu pai, me levou na roça para ajudar a consertar uma roçadeira dessa que o trator arrasta. E aí, eu segurei as ferramentas para ele, ia dando as ferramentas para ele, e ele foi com a chave inglesa, arrancar um parafuso que estava emperrado ali, e eu fiquei bem perto ajudando. Aquela chave inglesa escapou do parafuso e bateu na minha boca, e sangrou na hora, e aí, irmãos, o meu avô, lá do meio do pasto, me pegou no colo, me abraçou e saiu correndo comigo no colo, até chegar em casa, e colocou açúcar e pó de café na minha boca para parar de sair o sangue. Eu nem me importei com o machucado, nem machucou tanto assim, saiu muito sangue, mas aquele abraço do meu avô, eu nunca vou esquecer, o jeito com que ele me protegeu e me pegou no colo e saiu correndo comigo. É assim que a gente abençoa filho, que a gente abençoa neto, que a gente abençoa pessoas queridas. Não precisa ter muito, precisa ter só disposição de ir através deste corpo que Deus te deu, você servir a Deus dentro da sua casa. Maridos, sirvam a Deus dentro da sua casa com o corpo que Deus te deu. Deus te deu força, troca lá o bujão de gás, carrega as compras para dentro de casa,
Faça serviços mais leves também, põe o lixo para fora, varra o chão de vez em quando, lava uma louça, isso não mata ninguém, isso não faz um homem menos homem. Trate bem a sua esposa, cuide dela, ela é a sua parreira, que precisa ser frutífera. A Bíblia diz isso no Salmo 128, que a mulher é como parreira frutífera, ao redor da casa do homem de Deus. Pode a sua parreira, cuide dela, vai sachar o chão, né? Mexa a terra do chão para que afofe o chão ao redor das raízes da sua esposa. Trate-a com carinho, trate-a como preciosa e primeira pessoa na sua vida depois de Jesus. É Jesus e ela, não é Jesus e você, é Jesus e ela. Depois vem você, depois vem os filhos, depois vem a igreja, depois vem o trabalho e as outras coisas mais. Pensa nisso. Use o seu corpo para glorificar a Deus dentro da sua casa. Ame a sua esposa. Faça carinho na sua esposa. Tenha carícias e noites de amor com a sua esposa. Não desista do corpo da sua esposa. Não deixe ela desistir do corpo dela e nem do seu. Mostra para ela que você está ali. Eu brinco que eu quero viver bastante e morrer de repente com 130 anos. Quando ninguém pensar que eu morro, eu dou um susto neles e morro. Isso se Jesus não voltar antes. Mas eu sou casado com aquela mulherzinha ali, eu quero viver esses 130 anos com ela. E quando eu estiver bem velhinho, não conseguir mais nem beijá-la, eu quero, assim, nem que for para segurar na mão dela e tossir junto, a gente vai estar junto. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos abençoar um ao outro com o corpo que Deus nos deu. Não desista da sua vida conjugal, né? Outro dia eu estava aconselhando a senhora, ela disse para mim assim: ah, pastor, eu e o meu velho, agora nós somos igual irmão. Eu falei: minha irmã, você não é irmã do seu, você é irmã na fé do seu marido, mas você não é irmã dele desse jeito que você está pensando aí não. Você é esposa dele, amante dele. Agarra esse homem, agarra esse velho, pega ele, junta nele, em nome de Jesus. Deixa Deus agraciar vocês dois, abençoe o seu marido. Corpo é tão importante, irmãos, que quando Davi estava velhinho, e o corpo dele não conseguia mais se aquecer sozinho, ele foi casado com uma moça novinha, que dormia com ele, abraçada com ele, não para fazer sexo, mas só para esquentar o corpo dele. Olha como o corpo é importante, o seu corpo é importante. É através do seu corpo que você glorifica a Deus, através da sua voz, das suas palmas, das suas canções, da maneira como você vive. E é esse corpo, irmãos, que vai ser ressuscitado no último dia. É esse corpo, isso é importante. A ressurreição dos mortos, crer na ressurreição dos mortos, faz a gente entender que a nossa vida é muito especial. Ela não vai apodrecer, nosso corpo é muito especial, não vai apodrecer aqui, ficar lá, perdido, não. Jesus vai ressuscitar o nosso corpo. Essa medida de poder, que é a ressurreição dos mortos, irmãos, a ressurreição de Cristo, foi dado para nós, enfrentarmos a vida como servos de Deus. Pensa nisso. Abraça o coração da sua família, abrace a sua família, use o seu corpo para glorificar a Deus no meio junto com os seus netos. Eu tenho um netinho de 4 anos, e eu estou meio gordinho até, eu estou com 100 quilos, o final de ano foi bem cheio de comida gostosa, eu fiquei com 100 quilos, irmãos, e olha que há muito tempo que eu não peso 100 quilos, e o meu netinho fica em cima da minha barriga, senta em cima da minha barriga, e me chama de vovô barrigudo. Você pensa que eu ligo? Eu não ligo, eu acho maravilhoso. Ele pula e fica pulando em cima da minha barriga. A minha neta pequena outro dia me disse assim: vovô, você está parecendo um rinoceronte. Por causa do tamanho da minha barriga. E eu digo assim, falei para o Samuel, que é o de 4 anos: eu não sou gordo não, gordo é o seu pai. Seu pai é que é gordão. Ele falou: não, meu pai não é gordão, meu pai é maguinho, meu pai é magrinho. Irmãos, como é bom. Tudo isso a gente faz por meio desse corpo. Olha que coisa boa. Deus nos deu essas mãos, esses braços, essa barriga grande. Deus nos deu esse corpo para nós glorificarmos ao Senhor. E para a gente crer, esse corpo vai ressuscitar. E lá no céu, há atividades que nós não sabemos quais são, mas serão tremendas. Porque um corpo ressuscitado tem propriedades que esse corpo natural não tem.
Você viu o corpo ressuscitado de Jesus? Vou encerrar com isso. Acho que já falei demais. O corpo ressuscitado de Jesus era assim. As portas estavam fechadas, janelas fechadas. Jesus ressuscitado apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Que coisa maravilhosa. Você já pensou você ter um corpo desse, que atravessa paredes, é tão sólido que pode comer e beber junto com os discípulos, e é aparentemente tão poroso, tão gasoso, que pode atravessar as paredes. Não existe elemento que pode conter um corpo ressuscitado. Está aqui agora, aparece lá, onde é mais necessário, bem longe, sem precisar de nenhum instrumento de locomoção, só da ressurreição, só do poder da ressurreição. Você imagina? Imagine como o céu vai ser emocionante, como vai ser grandioso, glorioso, maravilhoso, porque nós vamos estar primeiro na presença do ressuscitado. Amém, irmãos? Se você tem luta, dificuldade, submete essa luta e dificuldade ao poder do ressuscitado. Com toda certeza, o problema que o Pai enfrentou para ressuscitar Jesus não é menor que o seu problema. O seu problema é muito menor do que o poder, que o problema da ressurreição, a questão da ressurreição, fazer reviver os mortos, fazer Jesus viver novamente. O Pai tem esse poder, e é esse Deus que você serve, que tem todo poder, que cura enfermidades, que liberta os cativos do diabo, que nos faz com esse corpo apregoar o ano aceitável do Senhor. Então eu queria orar por você agora, em nome de Jesus, para encerrar esse momento. E se você está passando por uma luta bem grande, por uma limitação que você não consegue administrar, submete isso agora ao poder de Jesus, o ressuscitado, e você vai ser surpreendido pela ação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Curve a sua cabeça. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te dou graças. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Pai. Tudo que o Senhor faz é bom. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque nós somos a igreja que vai ressuscitar no último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, Senhor, e se o Senhor nos alcançar vivos, o poder da ressurreição vai nos transformar. Nós estaremos para sempre com o Senhor, habitaremos para sempre com o Senhor. Nós nos consolamos das lutas dessa vida com essas verdades. Obrigado, Senhor, porque o seu poder é imenso, não dá para ser avaliado, não dá para ser aquilatado. O seu poder é tremendo, Pai. É o poder do Deus que ressuscita os mortos. Então, Senhor, ressuscita os casamentos que estão moribundos aqui. Ressuscita os relacionamentos que precisam de uma vida nova. Ressuscita, Senhor, a vida espiritual daqueles teus filhos que estão ainda afastados do Senhor. Às vezes estão presentes aqui no templo, só o corpo presente, mas precisam de um renovo, de transformação e de cura. Visita, Senhor, as famílias que nessa hora estão sofrendo, que estão em dores, em dificuldade, em lutas atrozes. Senhor, vai lá, faz a tua obra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque depois da ressurreição o Senhor vai nos glorificar e o pecado vai ser arrancado de nós. Só de não haver mais pecado, Senhor, isso já vai ser o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque todos os nossos questionamentos vão ser esclarecidos. Obrigado, Senhor, porque depois da ressurreição dos mortos e da nossa glorificação em Cristo Jesus, não haverá mais limitações para nós. Obrigado, Jesus, porque nós podemos já agora usufruir do poder dessa realização tremenda em Cristo Jesus, desse poder que levantou Jesus da cova. Senhor, ministra esse poder na nossa vida comum, na nossa vida ordinária, na nossa vida, Senhor, é tão frágil. Nós somos vasos de barro. Derrame essa medida de poder nesses vasos frágeis para a glória do seu nome. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado, vocês são muito generosos, vocês são crentes de verdade. Acho que falei demais,
Da próxima vez eu já ganhei confiança, falo mais ainda. É um perigo dar microfone na mão de pastor, vocês sabem disso, né? Então eu vou passar rápido o microfone para outro pastor, que aí o problema passa para a mão dele e a gente vai ficar em paz. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado.